Professor Marcelão aqui de novo, mais uma aula com vocês, mais uma videoaula. Então, nessa aula nós vamos estar trabalhando aqui, dando sequência no conteúdo. Nós vamos trabalhar aqui com a parte de álgebra, com as funções injetora, sobrejetora e função bijetora. Beleza, galera? Então, assim, já vou deixar aqui para vocês já entrarem aí, ó, essa atividade aqui, ó, essa atividade aqui que vai deixar, já vou deixar para vocês aqui, ó. Essa atividade eu quero que vocês estejam fazendo aí. Deixa eu só achar aqui. Vamos lá, vou passar para vocês aqui, eu quero que vocês façam essas atividades aqui, ó, certo? Então eu tenho que vocês façam essas atividades. Professor, essa tarefa não é essa atividade. Então, primeiro ano A e B, as atividades de trigonometria, então página 29, número 1 a 10, tarefa da quarentena de álgebra, página 59 a página 61, número 1 a 15, certo? E para o primeiro ano, sei que eu fico na trigonometria, página 29, número 1 a 10, que é a mesma aqui. Beleza, galera? Certinho? Então vamos lá. Olha só. Então o que nós vamos retomar aqui de álgebra, né? Então, para começar aqui na álgebra, vamos retomar aqui falando primeiro falar de tipos de funções, nós temos que lembrar o que é uma função, né? Então vamos lembrar aqui que é uma função. Então, o que é uma função? Função, aqui nós temos nos exemplos aqui, ó, todo o conjunto A e aqui o conjunto B, certo? Então nós temos aqui função de A para B. Por que é uma função? Todos os elementos do conjunto de partida têm que ter um elemento no conjunto de chegada, que é o conjunto B aqui, ó, certo? Então você vê aqui, por que esse item é uma função? Porque todos os elementos de A têm um correspondente em B. Então isso é uma função. Nesse outro exemplo aqui, ó, isso aqui já não é uma função, por quê? Repare que o conjunto de partida A tem um cidadão aqui que não tem representante no conjunto de chegada B, que é o elemento B, ó. O B não tem ninguém aqui. Então isso aqui não é uma função. Então lembra lá que eu disse na aula para vocês? Função, o conjunto de partida são os filhos. Conjunto de chegada são os pais, falando nisso genericamente, né? Porque um filho não existe filho sem pai. Se tem filho, tem que ter pai, beleza? Entenderam bem aqui? Então, aqui, ó, o B não existe filho sem pai, então não pode ser uma função. Repara, para cada... professor, mas aqui eu tenho o C e o D, os dois, todos eles estão ligados com um N, ou seja, são 3 filhos do mesmo pai. Isso pode, né? O que não pode ter um filho com 2 pais. Eu estou falando geneticamente, né? Claro que aí eu estou falando geneticamente. Beleza? Então aqui, isso aqui é função? Ó. Para cada elemento do conjunto de partida, eu tenho um elemento no conjunto de chegada. Isso aqui não é função por quê? Repare, eu tenho um elemento do conjunto de partida e esse elemento relaciona com 2 do conjunto de chegada. Falando aqui de um jeito popular, eu tenho um filho com 2 pais. Isso não pode. Então, não é função. Beleza? Então, isso aqui é para retomar lá a ideia de função. E aí, nós vamos entrar na definição do que é função. O que é função injetora, sobrejetora e função bijetora. Certo? Então, o que é uma função injetora? Falando tecnicamente aqui, ó, uma função é injetora quando elementos distintos do domínio tiverem imagens. Como assim, professor? Se pegar 2 domínios diferentes, você vai ter 2 imagens diferentes. Isso é uma função injetora. E falando de um jeito mais simples, é cada filho com um único pai. Ou seja, não tem pai com mais de um filho. Não tem 2 domínios com a mesma imagem. Não sei se está ficando claro, mas vamos lá. Vamos dar o exemplo aqui, ó. Olha só. Como é que eu posso falar para vocês que não tem 2 filhos
com a mesma imagem. Está aqui, ó. Essa aqui é uma função injetora. Por que ela é injetora? Cada filho com um pai. Ou seja, para cada domínio eu tenho apenas uma imagem. Eu não tenho, para ser mais claro, vamos dizer assim, para filhos diferentes eu tenho que ter pais diferentes. Domínios diferentes eu tenho que ter imagem diferente. Então isso quer dizer que a função ela é injetora ou injetiva. Beleza? Quando que ela é uma função sobrejetora? Tá? Função sobrejetora. Uma função é sobrejetora se somente se o conjunto imagem for igual ao contradomínio. Como assim, professor? Em outras palavras, uma função sobrejetora não pode sobrar elemento no contradomínio. Quem que é o contradomínio dessa função? É o conjunto de chegada. Repare que não tem ninguém sobrando aqui. Então eu digo que essa função é uma função sobrejetora, não sobra. Se eu tivesse um elemento sobrando aqui, por exemplo, o número 4 aqui, aí essa função não seria sobrejetora, porque estaria sobrando o elemento no contradomínio. Qual é a imagem dessa função? 0, 1, 2 e 3. Qual é o contradomínio? 0, 1, 2 e 3. Ou seja, eu tenho a imagem igual ao contradomínio. Então, ela é uma função sobrejetora. Ok? Quando que a função... Aqui é o que eu disse, ó, não sobra elementos no contradomínio. Quando que uma função ela é sobrejetora? Se você entendeu função injetora, entendeu função sobrejetora, para ela ser bijetora, quer dizer, né? Quando que uma função é bijetora, é quando ela é as duas coisas. Quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Repare aqui um exemplo. Essa função 5x mais 4, ela é bijetora. Por quê? Repare, para cada elemento do domínio, eu tenho uma imagem. Ou seja, eu tenho para cada filho, eu tenho um pai. Eu não tenho dois filhos do mesmo pai aqui. Então, ela é uma função injetora. E repare que o contradomínio não sobra ninguém. Quem é o contradomínio? Menos 1, 4, 9, 14. Quem é a imagem? Menos 1, 4, 9, 14. Ou seja, o contradomínio é igual à imagem. Então, ela também é sobrejetora. Se ela é injetora e ela é sobrejetora, logo ela é bijetora ou bijetiva. Beleza? Galera, tranquilo? Ah, e se sobrasse um elemento aqui? Vamos supor se eu tivesse o número 10 aqui. Aí ela não seria sobrejetora, porque estaria sobrando o elemento. Ah, vamos supor que eu tivesse mais um número aqui, o número 3. Nossa, que número 3 feio, né? Vamos fazer melhorzinho aqui. Vamos supor, para escrever aqui é meio complicado, né, galera? Mas vamos lá, tentando. Vamos supor que eu tenho aqui o número 4. Faz de conta que é o 4. E esse 4 está ligado aqui no 14. Ou seja, eu teria dois filhos com o mesmo pai. Ou seja, eu teria domínios diferentes com a mesma imagem. Ela não seria injetora. Beleza? Então vamos dar sequência aí, então, para mostrar aqui para vocês como é que eu posso verificar um exemplo. Olha isso aqui. Eu tenho 4 funções aqui, nós vamos analisar se ela é injetora, sobrejetora, bijetora ou só é uma função. Repare, aqui as funções todas é de A para B. Então, conjunto A, aqui é o domínio. 3 elementos, certo? Para cada elemento do domínio, eu tenho apenas um elemento na imagem, ou seja, para cada filho eu tenho um único pai. Então, essa função é uma função? É uma função. Repare que o contradomínio é esses 3 elementos. E esses 3 elementos também é a imagem. Então, essa função ela é sobrejetora, porque o contradomínio é igual à imagem, e ela é também injetora, porque para cada filho eu tenho só um pai aqui. Eu não tenho um pai com 2 filhos aqui. Para cada elementos diferentes do domínio, está me dando imagens diferentes.
Então ela é injetora. Então ela é injetora e sobrejetora. Se ela é injetora e sobrejetora, então ela é bijetora, certo? Então essa função ela é bijetora ou injetora e sobrejetora. Vamos analisar essa segunda aqui, ó. Vamos ver se ela é injetora. Para esse filho, esse pai. Para esse filho, esse pai. E para esse filho, esse pai. Eu não tenho dois filhos com o mesmo pai. Então eu já posso dizer que ela é injetora. Ela é sobrejetora? Sobrejetora eu tenho que olhar aqui, ó. Qual é o contradomínio? Esse e esse. Eu tenho 5 elementos no contradomínio. Mas repare que esse elemento aqui, ele sobra. Ou seja, qual é a imagem? Esse, quer dizer, não só esse sobra. Sobra esse e sobra esse. Tem 2 elementos sobrando. Quem que é a imagem? Qual é a imagem dessa função? Esse elemento, esse e esse. Não, desculpa, esse aqui não. Este e este. Sobra esses 2 aqui. Ou seja, o contradomínio não é igual à imagem. Então, ela não pode ser sobrejetora. Então, sobrejetora está fora. Ela é apenas injetora. Então, a função ela é injetora. Então, essa função é apenas injetora. Beleza? E essa aqui? Vamos analisar também. Vamos lá, de novo. Domínio, esse cara e esse cara. Para cada domínio, eu tenho essa imagem, ou seja, para esse filho, eu tenho esse pai. E para esse filho, eu tenho o mesmo pai, ou seja, eu tenho domínios diferentes com a mesma imagem. Eu tenho 2 filhos do mesmo pai. Então, ela não pode ser injetora, porque injetora é um filho para cada pai. Então, ela não é injetora. Professor, mas isso é função? É. Eu posso ter 2 domínios com a mesma imagem. O que eu não posso ter é uma imagem com 2 domínios. Tá certo? Então, essa função, ela não é injetora. Vamos ver se ela é sobrejetora? Repare. Qual que é a imagem? Esses 3 pontinhos aqui é a imagem. E qual que é o contradomínio? Os 3 pontinhos também é contradomínio. Ou seja, a imagem é igual ao contradomínio, logo ela é sobrejetora, certo? Então essa função ela é sobrejetora. Ok? Beleza? E vamos analisar a última aqui. O que ela é? Vamos ver se essa função, primeiro, vamos lá. É isso aqui, esse domínio tem essa imagem. Para esse domínio, eu tenho essa imagem. E para esse domínio, eu tenho essa imagem. Tá, é uma função, porque todos os elementos do domínio têm apenas uma imagem. Não importa se é a mesma. Bom, é uma função. Ela é injetora? Não, não é injetora, porque eu tenho 2 domínios com a mesma imagem. Não pode. Injetora é cada filho com o seu pai. Não tem 2 filhos do mesmo pai. Então não é injetora. Tá fora. Ela é sobrejetora? O contradomínio é igual à imagem? Qual é a imagem? Esse ponto e esse ponto. Qual é o contradomínio? Esse. Sobra alguém? O contradomínio sobra. Se você observar esses 2 pontos aqui, ó, sobra. Então ela não é também sobrejetora. Mas, professor, ela não é injetora. Ela não é sobrejetora? O que ela é nesse caso? Ela é apenas uma função. Só é uma função, não entra em nada, certo? Só é uma função. Beleza, galera? Certinho? Ok? Entenderam aí o que é função injetora, sobrejetora? Vamos que vamos. Então aqui, o que eu vou falar para vocês agora? Então eu preparei aqui uns exercícios daquela listinha que eu passei para vocês. Então eu vou estar resolvendo com vocês. Quem já fez esse exercício, ótimo. Vai dar para tirar dúvida. Quem não fez ainda, vai olhar, vai tentar fazer e depois sanar as dúvidas posteriormente. Então vamos lá. Olha só.
Começando aqui, né? Eu preparei aqui alguns exercícios, matemática, professor Marcelão, vamos que vamos. Então tá lá, álgebra, exercícios. Então vamos lá, o primeiro exercício que eu deixei selecionado aqui lá, ó, é o exercício lá do livro 1, capítulo 4, livro de álgebra, página 60. Qual exercício que é esse? O exercício número 5, tá aqui, ó, exercício número 5. Então, esse exercício da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Vamos lá, o que ele está pedindo? Considere Fn uma função definida para todo n inteiro, ou seja, Fn, e esse n tem que ser um número inteiro. Número inteiro são os positivos e os negativos, são os números inteiros. E ele fala aqui, tal que f de 2 tem que ser igual a 2. E f de p mais q tem que ser igual ao f de p vezes o f de q. Sabendo que esse p e que esse q são números inteiros. Ele quer que você calcule o valor de f de 0. Professor, meu Deus do céu, como é que eu faço isso? Calma, vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos supor que o P é 2 e que o Q é 0. Então, o que eu tenho? Fazendo P igual a 2 e Q igual a 0, o que nós temos aqui? Ó? F de P mais F de Q, isso aqui não tem que ser igual, o que ele colocou aqui, ó. Aqui, ó, F de P tem que ser igual a F de Q. Só que eu estou falando que o P vale 2 e o Q vale 0, certo? Então, aqui vai ficar como? Olha lá. Então, se P vale 2 e o Q vale 0, eu vou ter o quê? F de 2 mais 0, porque o P vale 2 e o Q vale 0. E aqui eu vou ter F de 2 vezes F de 0. Quantos que é 2 mais 0? 2 mais 0 vai ser quantos? 2. Então, que conclusão que eu chego? Que 2 mais 0 vai dar 2. Que F de 2, olha aqui a sacada do negócio, galera. Que F de 2 é igual ao F de 0 vezes F de 2. Mas lembra que F de 2 vale 2? Então, para isso aqui valer 2, e eu sei que o F de 2 é 2, então esse F de 0 só pode ser 1. Como assim, professor? Não entendi. Vou mostrar aqui o que eu falei. Ó, como sabemos que F de 2 é igual a 2? Ou seja, isso tudo aqui tem que dar 2. Porque está falando aqui em cima, F de 2 é igual a 2. Então, que conclusão que eu chego? Que F de 0 vezes F de 2 tem que ser igual a 2. Isso quer dizer o quê? Que isso aqui não vale 2? Então, 2 vezes o F de 0. E isso tudo aqui não tem que dar 2? Para isso tudo aqui dar 2, 2 vezes quantos que dá o próprio 2? 2 vezes 1. Então, o F de 0 só pode ser quantos? 1. Pronto.